Fala um amém mais alto para saber se estão acordados. Amém. Amém, gente, amém. Vamos lá. Eu não sei se a live está rolando. Se alguém puder ver para mim. Ok. Eu estou feliz hoje, gente. Eu estou feliz, estou animado, estou motivado, estou empolgado. Eu creio que... Estou ousado? Você falou? Não. Eu fiquei pensando numa palavra para hoje, gente. E o Senhor trouxe algo no meu coração. Essa é uma noite especial, é uma noite de mesa, de ceia. É uma noite onde nós estaremos como igreja dando um novo passo na nossa jornada, na nossa caminhada. E eu creio que Deus quer falar com a gente aqui nesse lugar. Eu quero compartilhar uma palavra bem simples do Evangelho para o teu coração nessa noite. E o que eu peço a você já de imediato é que você tenha total atenção aqui. De verdade, eu peço que você fique ligado em mim. Eu não vou falar por muito tempo, mas eu quero muito compartilhar com você algo que Deus gerou no meu coração. Então eu peço que você tenha total atenção aqui nesse lugar, para que você possa absorver a palavra do Evangelho, não a palavra do Hugo, mas a palavra do Evangelho, para que faça sentido, para que transforme o seu coração, para que mude a sua direção de vida. E eu sei, gente, porque tem sido assim comigo, que quando Deus fala com a gente, tudo fica diferente, tudo muda, tudo vai em outra direção. Então vamos ficar atentos. E antes de eu compartilhar, eu queria que você abrisse em Mateus 28. E eu queria, antes que a gente ouvisse uma música junto. Não é uma música como nosso querido João costuma colocar. Não vai ser pinto. Mas é uma música que tem falado ao meu coração. Eu compartilhei esses dias no grupo da igreja. E eu queria que você meditasse na letra dessa canção e deixasse o Senhor falar com você. Tá bom? Pode colocar. Dependemos totalmente de Ti, Jesus. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nessa hora colocamos diante de Ti a Tua palavra aberta, Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, Pai. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa ouvir, Deus. Fala, Deus, aos nossos corações. Direciona a nossa vida, Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Faz nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Mateus 28, versículo 16 até o 20. A versão que eu vou ler é um pouco diferente da sua, provavelmente. Mas intencionalmente eu decidi ler hoje na Bíblia a mensagem do Eugene Peterson, e eu queria que você acompanhasse na sua tradução, sem problema, tá? E eu quero ler com você o versículo 16 ao 20 de Mateus 28, diz assim: Enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galiléia, até a montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia alguns se mantiveram afastados, pois não tinham certeza se deviam adorá-lo e não queriam se arriscar. Resoluto, Jesus o instruiu: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Amém? Jesus está dizendo que comissionou, que recebeu a autorização de Deus para comissionar os seus discípulos. É interessante, eu estava pensando sobre isso essa semana, e
Pensando sobre isso essa semana, eu me lembrei de que Deus ele nos chama a segui-lo sobre o chão da vida. Não para sermos Deus, não para sermos semideuses, não para sermos perfeitos no sentido moral, mas de fato Ele nos chama a segui-lo. E Ele fez isso na pessoa de Jesus. Ele fez esse convite para a humanidade na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus, Ele de fato mostrou para a gente que existe uma missão. Existe algo que Deus está fazendo na terra, no mundo. Existe algo que Deus está realizando. Deus está em missão. E isso não parou com a morte, com a ressurreição de Jesus. Pelo contrário, Jesus na terra chama para si discípulos. E discípulos são seguidores, aprendizes. São pessoas que decidem ir após. Em dado momento, Jesus chega e fala assim: olha, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo, venha e siga-me. Jesus ele diz que o discipulado, e ser discípulo dele, é uma escolha, é uma decisão que nós fazemos. O primeiro passo disso é querer, por isso ele fala: quem quer, quem quiser. É o primeiro passo, é o primeiro ponto que Jesus coloca, é o querer. E Jesus chama para si discípulos. Alguns ele pega cobrando impostos, outros ele pega pescando, mas ele fala: vem e segue-me. E ele começa a chamar discípulos para andar com ele e aprender a viver sobre o chão da vida com ele. E Jesus chama a mim e a você como discípulos. Jesus nos chama para ser discípulos. Jesus está dizendo: olha, se você quer, vem e me segue. Eu estou chamando você. Eu estou chamando você para, crendo em mim, participar da minha missão na terra. Sim, eu tenho uma missão na terra. Eu estou em missão através da igreja, através dos meus discípulos. Eu queria deixar bem claro que Jesus ele chama esses aprendizes para segui-lo e aprender dele. Aprender o quê? Aprender a viver um estilo de vida que é governado por Deus. Aonde Jesus chegava, ele dizia assim: é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o que Jesus está dizendo, e o que Jesus está fazendo questão de dizer é chegado o governo de Deus. Deixem Deus governar a vida de vocês. E foi esse estilo de vida que Jesus veio manifestar e ensinar para nós como seus discípulos. Eu quero deixar claro nessa noite que Jesus ele não veio fundar uma religião. Jesus não veio ser o grande líder de uma grande religião. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é budista, Jesus não é espírita, Jesus não veio fundar religião alguma. Não é interesse de Jesus fundar uma religião. Para muitos de nós, Jesus é o fundador do protestantismo. Para alguns do catolicismo. Mas eu digo que muitos desses ismos que tem por aí está muito longe daquilo que é a proposta de Jesus para a humanidade e para os seus discípulos. Então eu quero deixar claro para você, meu querido, minha querida, nessa noite, que Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não é o líder da nossa religião, ou da nossa revolução, ou da resistência contra o mundo. Jesus não é o líder de nada disso. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. E Ele veio na terra como homem, com um propósito. E eu já falei aqui algumas vezes isso. Ele não veio fundar uma religião, mas Ele veio possibilitar uma relação.
Jesus, ele veio fazer possível que nós, seres humanos de carne e osso, feitos do pó da terra, que nós, seres humanos caídos, nascidos em pecado, pudéssemos nos relacionar novamente com o Criador. E isso só é possível através da pessoa de Jesus e não da religião que a gente acha que Jesus fundou. Não, Jesus não fundou a religião. É simples assim. Se você olhar as Escrituras e se você ler os Evangelhos, você vai perceber isso, querido. Você vai perceber isso. Existe um filósofo que ele diz que... Ele diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e em retribuição o homem fez o mesmo com Deus. Nós retribuímos para Deus que nós diminuímos Deus do nosso tamanho. Muitas vezes, querido, a nossa consciência de quem Deus é está muito restrita ao que a religião nos apresentou. E eu quero, nesse breve momento que eu vou estar compartilhando com vocês, abrir um pouquinho, ou que Deus me permita, através dessa reflexão, abrir um pouquinho a sua mente para o tamanho do Deus que nós servimos, que está muito além da religião, da história, está muito além daquilo que a nossa consciência e o nosso entendimento pode conceber, está muito além daquilo que a gente pode falar, é isso, é aquilo, ou julgar. Deus é muito maior. E por muitas vezes nós temos diminuído Deus do nosso tamanho e nas nossas limitações. A gente trata Deus de maneira errada. A gente se relaciona com Deus com princípios completamente errados. Por quê? Porque nós achamos que Deus é como nós. Mas Deus, ele é bem maior. E a religião tem criado um outro Deus. Desde os tempos lá de Paulo, apóstolo, ele diz: existe um outro evangelho sendo anunciado, existe uma outra história sendo contada, e qualquer um que falar um evangelho que não seja esse, seja amaldiçoado, seja anátema. Nem anjos, nem ninguém. O evangelho é esse que nós estamos anunciando para vocês. É o que o apóstolo diz. E você vai concordar comigo que existe uma outra coisa por aí, sim ou não? Existe um Deus espantalho por aí. Existe um Deus criado, manipulado pelos veículos da religião e que tem feito muito mal para a humanidade. Tem separado os homens, tem criado barreiras, muros, tem trazido consequências, queridos, que nós não temos noção. O John, ele me adicionou num grupo, não sei se você já viu a página, vou aproveitar para fazer uma propaganda, né? Da página 501, que é uma rede de pastores que estão espalhados por todo o país e se propuseram a cuidar de pessoas que estão sofrendo. Pessoas que não aguentam mais serem manipuladas por falsos pastores, pessoas que não aguentam mais serem usurpadas, serem roubadas, literalmente, com todo e qualquer pretexto, pessoas que estão sofrendo depressões, aniquilações de todo tipo na alma. E a gente tem visto, eu tenho conversado com o John, ele está mais fundo nesse projeto, de tanta gente que está sofrendo, procurando esses pastores e essa rede que se levantou com um propósito único. Não é fundar uma outra denominação, não é o propósito de fazer um novo movimento, mas é o propósito de se unir por pessoas que estão sofrendo. E tem muita gente sofrendo por causa do engano. E porque o evangelho que Jesus deixou não está sendo anunciado.
Por isso que domingo após domingo, a gente tem se reunido aqui para anunciar esse evangelho. Seja para 5 pessoas, seja quando a igreja lota, seja quando vem 3, seja como for, seja quando vem visitante, ou seja quando não vem. Mas a gente está aqui anunciando a Jesus Cristo e anunciando o evangelho, a boa nova de Deus manifesta em Jesus. E a gente não vai se cansar, a gente não vai se calar. Porque a gente está entendendo que Deus nos comissionou. Em Jesus, Deus falou, como eu fiz questão de ler nessa versão, vão, vão. Ele não falou fiquem, ele não falou esperem, ele falou vão. E por causa desse tempo religioso no qual Jesus estava encarnado, por causa desse momento onde ele via a religião colocar pesos e mais pesos, peso e mais peso sobre as pessoas. Julgo, não pode isso. Julgar, excluir pessoas que viviam à margem da cidade porque não podiam conviver. Pessoas que não podiam entrar no templo por causa que eram doentes. Pessoas que tinham que viver fugindo por causa dos seus pecados. Nesse tempo, Jesus está vendo aquilo tudo e fala, calma aí. Não é isso. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Eu vim aqui para mostrar um caminho mais excelente. Eu vim aqui para falar, existe uma boa nova. Deus está interessado nesses que estão sofrendo, nesses que estão à margem do caminho. E que ninguém olha. E Jesus, ele percorreu cidades por cidades, aldeias por aldeias, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, exaustivamente, ensinando o Evangelho, falando e manifestando os sinais e os princípios do reino de Deus nas suas relações. Querido, deixa eu abrir um parênteses para falar para você aqui nessa noite. Do que o meu coração está cheio? O meu coração está cheio de relacionamento. Eu não consigo entender o evangelho que separa as pessoas. Eu não consigo entender um evangelho que não gera relação com o próximo. Eu não consigo entender e nem crer num evangelho que causa separação de um que se acha melhor com aquele que se acha um coitado. Eu não consigo, querido. Não é o evangelho. Evangelho é relacionamento. A boa nova de Deus em Jesus é falando, olha, vocês podem olhar um nos olhos do outro, a gente está sobre o mesmo chão, a gente é a mesma coisa para Deus. A humanidade coloca regra para isso, para julgar, para julgamento, mas Deus não. Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo igualzinho. Ah, Hugo, mas eu não sou igual ao assassino que matou a menina. Eu estava me contando alguma coisa de 2 meninas, uma reportagem de 2 meninas que foram assassinadas, agora recentemente, em Rio das Ostras, 2 meninas bem novas. Você não é melhor do que esse assassino. Ah, Hugo, isso é um escândalo. Sim, é esse escândalo que muitos no tempo de Jesus não quiseram entender e não aceitaram. É esse escândalo que a religião não aceitou, que o legalismo da época de Jesus não compreendeu. E crucificaram o Cristo. Porque ele tratava todo mundo de igual. Ele colocava a mão em leproso. Ele acolhia a prostituta. Jesus percorreu por todos os lugares ensinando de maneira exaustiva, querido, o Evangelho. Eu fico pensando nesses 3 anos que se fala aproximadamente do ministério de Jesus, como foram intensos. Jesus não dormia direito. Jesus corria para lá, atravessava barco de madrugada, fugia da multidão, falava, fica quieto, ninguém ficava quieto, colocava ele sempre em risco, curava um monte de gente. Onde ele chegava, juntava a multidão de pessoas querendo ouvir, gente. Certa vez ele ficou em casa, a gente leu aqui uma vez em Marcos 2, ele chegou na casa, e quando ele está dentro de casa, começa a chegar gente, não cabe de gente querendo ouvir, e ele ensinando o Evangelho. Não diz o que ele estava ensinando, mas só diz que ele estava ensinando, Rubem, o Evangelho, e falando dos princípios do reino de Deus, das coisas de Deus, para aquele povo que estava ali, manifestando, acolhendo crianças,
abraçando quem todo mundo nem contava. Lembra da multiplicação dos pães? Que mulheres e crianças não eram abraçadas, e Jesus faz questão de abraçar, de conversar com a mulher, de socializar a mulherada. Ele faz questão de incluir as mulheres no ministério dele. Ele faz questão de falar: eu preciso de você. Ele faz questão de brincar com crianças, de deixar as crianças, quando tentaram calar as crianças, ele fala: calem-se vocês, deixem elas à vontade, porque das tais é o reino. E ele percorreu por todos os lugares, dizendo para o povo: olha, não é isso que vocês idealizaram. Deus não é essa construção que vocês fizeram ao longo do tempo. Não, eu vim para apresentar o Deus Pai para vocês. Eu vim para manifestar que Deus está de bem com vocês, que Ele ama vocês. Ele andou por todos os lugares encontrando pessoas. E eu acho isso lindo em Jesus, porque ele foi andando e encontrava de um a um, querido. Ele não programava uma conferência, ele não programava: olha, prepara todo mundo, faz um marketing, uma divulgação, que eu vou estar lá em cima no monte falando algumas coisas para vocês. Não, ele ia, e por onde ele ia, de acordo com cada demanda que aparecia, ele anunciava o reino, o governo de Deus, com palavras e com ações, com palavras e com manifestações. Por onde ele ia? E ele ia dizendo algumas coisas. Ele dizia assim: olha, o meu reino não é isso aí que vocês estão falando, não. Aqui vocês tratam dessa maneira, mas no meu reino é diferente. E ele ia dizendo: olha, no meu reino é perdão. No meu reino não é julgamento. O meu reino não é apontar de dedo. O meu reino é perdão. Será que nós temos sido o povo do perdão? Será que temos sido governados por esse Deus que diz que o reino dele é perdão? Ele vai dizendo: o meu reino é misericórdia. É colocar o coração sobre a miséria do outro. É olhar para o outro e sentir a dor do outro. Nós estávamos semana passada aqui na oração, e o André estava orando pelo filho da Márcia, e ele sentiu algo muito lindo. Eu falei isso com o John. Ele falou que Deus permitiu ele de ter sensibilidade para sentir a dor que provavelmente ela estaria sentindo pela circunstância do filho dela. E eu olhei aquilo, achei aquilo demais. Eu falei: Deus, eu quero isso para a vida, não para um momento. Eu quero olhar para as pessoas e sentir a dor do outro, e poder me compadecer. Porque às vezes o nosso egoísmo, e o egoísmo que esse mundo nos leva a ter, nos faz pensar só em nós, e se preocupar só com o nosso umbigo. Se aqui está bom, está tudo certo. Mas você sair da sua zoninha de conforto para olhar para o outro e ter misericórdia. Porque Jesus falou: olha, o meu reino é misericórdia. O meu reino não é esse negócio de deixa esses que são piores do que eu do lado de fora e eu fico do lado de dentro. Não. Porque era assim que a religião tratava os piores da época. E hoje não é muito diferente. Não mesmo. Mas o reino de Jesus é um reino de misericórdia. É um reino de amor. É um reino que ama. A gente tem falado aqui que a bandeira sobre nós não é a comunidade Sal e Luz. A bandeira sobre nós tem que ser o amor. Eu falei na nossa última ceia sobre esse amor fraterno, esse amor verdadeiro, esse amor de se preocupar e de caminhar junto. A gente estava conversando, eu não lembro onde, mas eu estava falando: é possível você amar alguém e não gostar. Amar e gostar são coisas completamente diferentes. É possível você amar sem gostar. Porque amor é uma escolha.
Amor é um exercício, é uma prática que cresce quanto mais a gente pratica e exerce. E o reino que Jesus veio apresentar, esse governo de Deus sobre nós, é o governo daquele que ama. O mundo precisa de amor, gente. De verdade. A gente precisa se amar mais. E eu sei que é muito óbvio isso que eu estou falando, muito clichê talvez, mas esse é um clamor no nosso coração. Precisamos amar. Precisamos amar aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos tratam mal, aqueles que nos fazem mal. No reino de Jesus é amor. É fé. O reino de Jesus, em que Jesus veio percorrendo e falando, a chegada do reino, é um reino que é de fé. Não é um reino que anda por vista. Não é um reino que anda pelo que se vê. Não é um reino que se move por aquilo que está conseguindo enxergar. É um reino de fé. É um reino que crê. Fé. O reino de Jesus é um reino de esperança. É impossível, querido, a gente andar nessa terra mal, nesse mundo mal, sem a esperança da glória de Deus no nosso coração. E a glória de Deus não é aquela bola azul que muita gente idealizou, que desce no culto e você sente um arrepio, a lágrima escorre, você sente alguma coisa no corpo, você cai em êxtase. A glória de Deus não é isso. A glória de Deus é aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu no coração do homem. É a certeza e a esperança de que existe algo para além dessa existência. É impossível você passar por essa existência, querido, firmado, sem essa certeza e sem essa esperança crescente no coração. Jesus vai dizer que o reino que ele foi percorrendo e ensinando, isso foram coisas que foram me saltando, pessoal, enquanto eu pensava em Jesus anunciando o reino. Não tem nada muito cronológico aqui, nem muito certinho. Mas eu pensei, tudo isso que eu falei até aqui, perdão, misericórdia, amor, fé, esperança. O reino que Jesus manifestou é a amizade. É um reino de amigos. É um reino que ele fala que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus valorizou a amizade. Jesus chamou discípulos, seguidores, aprendizes, mas fez desses aprendizes amigos, companheiros de jornada. Chamou para orar junto na hora que o calo apertou. Ninguém consegue passar por aqui. No reino, precisamos de amizade. É por isso que, direto, eu tenho falado sobre isso aqui. Para que, de alguma maneira, a nossa consciência desperte para o cuidado que manifestamos de Deus na vida do outro, quando nos propomos a ser amigos de verdade. Amigos que choram juntos, que se alegram juntos. Amigos que celebram juntos. Amigos que caminham juntos. Não é bom, querido, você saber que você tem alguém? Não estou falando do seu marido, da sua esposa nessa hora, não estou falando, cara, eu tenho alguém que eu posso ligar. Tenho alguém para quem gritar. Eu tenho alguém para compartilhar a minha alegria, minhas conquistas. Eu me lembro, mais ou menos em 2012, se eu não estou enganado, 2011 mesmo, eu tinha um Corsa, um Corsinha, aquele carro, rapaz, tem muita história. E eu me lembro que eu comprei aquele carro de uma maneira muito apertada, logo depois fiquei desempregado, ou desligado, ou excluído, seja como queira falar. E
O dinheiro acabou, né, para pagar o carro, né, boleta desse tamanho, você pode ver. Já viu aquela Bíblia que chega assim, 36 vezes, você está pagando o carrinho que você queria ter, e agora a gente vai dar um jeito, né? Aí eu lembro que um primo meu tinha uma roda de carro, eu já pensava em ter uma roda maneira pro carro, né? Roda de liga leve, um negócio maneiro. Eu falei, vamos meter um rolo aí, cara. Aí eu lembro que eu comprei aquela roda daquele carro. E a Jéssica talvez lembre dessa história. Naquele dia eu aprendi uma lição. Foi um dos piores anos da minha vida. Por conta de tudo que eu estava vivendo. E eu lembro que eu não tinha ninguém para ligar para falar que eu tinha comprado a roda do carro. Eu lembro que eu não tinha ninguém para compartilhar isso. Uma alegria boba, Rubens. Mas eu não tinha ninguém que eu pudesse ligar e falar, comprei. E ali eu aprendi, eu me lembro que eu aprendi como é importante a amizade. Por isso eu não creio que o nosso chamado é ser uma igreja mística, o nosso chamado é ser uma igreja, sei lá, não vou nem ficar titulando muito não. Mas eu acredito que o nosso chamado é ser uma igreja de amigos. E não numa panelinha fechada, mas numa panelinha aberta. Que quem quiser pode chegar e entrar. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que o reino que ele ensinou e manifestou e anunciou era um reino de amigos. Olha para quem está do seu lado nessa hora. Pergunta assim para ele, você se considera meu amigo? Seja amigo, querido. Você não sabe o poder disso. O reino de Jesus é um reino de cuidado. Cuidado. Em dado momento ele fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ali Jesus estava fazendo de fato um apontamento para aquilo que importa no reino dele, que é o cuidado mútuo, é o cuidado. O cuidado que, como o Conrado falou, Deus tem para conosco, e o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. No meu reino não é julgamento, não é exclusão, é inclusão, é cuidado. Isso é no reino, querido. Isso é para todo discípulo de Jesus. Isso não é para alguém que tem a vocação de ser pastor. Isso é para todo discípulo de Jesus. Em algum momento você vai cuidar de alguém, da sua família, da sua casa. Você vai cuidar de um amigo no trabalho. E tem muita gente que valoriza esse lugar da igreja, do aprisco, desse momento que nós temos. Mas o reino de Deus é cuidado, querido. E é na vida. É com cada ser humaninho que cruza o nosso caminho. É com cada pessoinha que sofre, que chora, que está desesperada, pedindo ajuda. E você fala, eu vou ligar para o pastor para ele visitar você. O reino de Deus é cuidado. O reino é uma vida que olha para o outro como parte de mim. No reino que Jesus veio falar, é chegado o reino, a gente não olha mais para o outro como o outro, a gente não olha mais para o outro como algo aquém da gente, a gente olha para o outro como parte de nós, a gente olha para o outro, e não o outro da mesma religião, não o outro da mesma igreja, da mesma denominação, mas o outro ser humano, por quem Jesus derramou o sangue, morreu na cruz, é esse outro que é a parte de mim. Então se ele está sangrando, se ele está sofrendo, eu sofro junto. Se ele está se alegrando, eu me alegro junto. Nesse reino, é uma vida que acontece de dentro para fora. É uma vida que não é de aparências. É uma vida que não se limita a aparentar algo para o outro ou para a sociedade. É uma vida que flui em verdade. É uma vida
vida de entrega total a Deus, em amor e confiança. É isso que Ele está chamando para a gente ser governado. Nesse reino, a nossa vida é uma vida segundo aquilo que Jesus veio nos ensinar que é vida. E não uma vida segundo o conceito desse mundo de que é vida. Será que você tem sido governado por Deus, querido? Jesus está chamando a nós como discípulos dele. Jesus está chamando a cada um de nós como seus discípulos. Você entende isso, querido? Conrado falou aqui no início, se eu não estou enganado, nós temos um chamado, e o nosso chamado é nos parecer com Cristo, é sermos discípulos, aprendizes de Jesus. Esse é o nosso chamado, e eu vim aqui nessa noite para te recordar disso. Eu vim aqui para dizer que você que está aqui a primeira vez, você que está sofrendo, você que está desanimado, já desistiu dessa coisa de igreja, eu não sei como você está aqui, mas eu quero falar algo para você. Se você decidiu seguir a Jesus, isso tudo que eu estou falando é para você. Nós fomos chamados a ser discípulos, aprendizes, seguidores de Cristo. E isso nos inclui na missão dele na terra, querido. Deus é um Deus que está em missão. Ele está fazendo a história. E Ele nos inclui nisso. Ele fala, olha, você pode ser parte disso. Você pode participar do meu reino, na vida das pessoas. Você pode fazer parte disso. Quando eu olho para os 4 evangelhos, querido, eu quis ler Mateus 28, que eu amo Mateus. Mas quando eu olho para os 4 evangelhos, eu vejo em Jesus o senso de missão o tempo todo. Eu vejo em Jesus um senso de missão o tempo todo, querido. Eu não estou falando quando Ele comissionou, eu não estou falando quando no final dos evangelhos Ele falou assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Eu não estou falando nesse momento não, Luana. Em todo tempo, Jesus está despertando os discípulos, façam, deem vocês de comer, façam por aquele, em todo tempo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Jesus não quer te ver parado. Não quer, querido. E não tem como vir com desculpa para aquilo que o Evangelho está nos desafiando, nos despertando. Ele nos chama a ser parte da missão dele na terra. Ele nos chama a pregar esse Evangelho, a anunciar esse reino, a manifestação desse reino. Em toda a Bíblia, a gente vê que quando Deus encontrou o homem, uma reação praticamente comum do homem é: eis-me aqui. Tudo que o Senhor precisa para mim e para você, tudo que o Senhor quer de mim e de você é um eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Eu sou limitado, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essas dificuldades, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, nesse texto que nós lemos, antes de subir aos céus, ressurreto já, ele olha para os seus discípulos, para os 11 discípulos ali, ele fala, olha, vão e anunciem esse estilo de vida que eu ensinei para vocês. Batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Selem esse comprometimento. Eu quero concluir nessa noite te desafiando, querido. Te desafiando. Jesus não está te chamando para fazer parte de uma religião. Você não vai ver a gente aqui nessa igreja te convidando para ser parte do grupinho evangélico da Sal e Luz. Não, querido, de verdade, não. O meu desejo é que nessa noite você entenda que reino é esse que nós servimos. O meu desejo é que nessa noite você entenda que como um pai de família, como uma mãe de família, como um profissional, como um adulto, como um adolescente, seja como você é, desse jeito você foi chamado a servir a esse reino. Você foi chamado como discípulo de Jesus para fazer algo onde você está. Esse é o chamado, para mim e para você. Esse é o desafio de Deus para mim e para você.
E o que Deus espera ouvir de mim e de você é: eis-me aqui. Eis-me aqui. É o que o Senhor quer ouvir de nós. É o que o Senhor quer despertar em nós. Eu queria encerrar lendo um texto de Lucas 9. Olha o que Jesus faz. Jesus convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre os demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou. Atenção, pessoal, não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples. Vocês são o equipamento. Nada de hospedagem de luxo. Hospedem-se num lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos, deixem a cidade. Não façam cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Assim eles partiram e viajaram em cidade, anunciando as últimas notícias da parte de Deus, a mensagem, e curando as pessoas por onde passavam. Só até aí. Jesus pega os discípulos em um momento, 70 lá, separa de 2 em 2 e ele fala: olha, vão de cidade em cidade, anunciando essa mensagem que vocês estão me ouvindo ensinar, manifestando essa mensagem. Querido, olha para mim aqui nessa noite. Jesus quer trazer um novo estilo de vida para nós, não uma nova religião, não uma nova doutrina. Eu quero te convidar hoje a ir para a vida aqui, entendendo como discípulo que Deus te chamou. Deus te chamou. Talvez tem muitos aqui que não se acham dignos, que acham que isso é para o Hugo. Não, queridos. Deus te chamou. Deus quer te usar. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Há muito o que fazer. Essa canção que eu botei no início, eu botei de maneira intencional, pela noite de hoje, uma noite de ceia, e uma noite onde nós iremos dar um novo passo, uma nova etapa na nossa jornada como comunidade de fé. Uma noite que nós queremos oficializar um novo caminho, um novo processo de alcance de pessoas, de cuidado de pessoas. E eu trouxe essa mensagem de maneira intencional, para que de alguma maneira você se mexa, para que de alguma maneira você entenda que não é o seu pecado que vai te impedir, que você entenda que Deus conhece você por inteiro, que Deus está te chamando do seu jeito, para fazer algo, para continuar o que Ele começou. Sempre que eu leio esse texto de Mateus 28, eu olho como se Jesus estivesse falando assim, ó, resumindo: continuem o que eu comecei. Vão, agora com vocês. Eu estou em vocês. E eu estando em vocês, podem ir. Vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão anunciar essa boa nova de Deus. Essa é uma noite de aliança. É uma noite de lembrar do que Ele fez por nós. E é uma noite de aceitar o desafio que Paulo fala lá em Coríntios. Ele fala logo: um morreu por todos, para que todos que vivam não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não foi chamado para viver para si. A sua vida pode ser muito mais. Eu desde novo, quando eu conheci
conheci o Senhor, esse clamor nasceu no meu coração. De verdade. Existe um propósito. Existe uma missão que não é minha. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus direcionando. Deus chega para Pedro, deixa Pedro com o de Deus, anuncia para esses. Deus chega para Paulo e fala, você vai ser o apóstolo dos gentios. Dentro da missão de Deus, parece que existe uma submissão. Existe uma missão que é tipo um subtítulo ali, né? A missão é pregar o Evangelho. Mas existem algumas coisas que Deus usa para isso. E eu não sei você, querido, mas eu creio com todo o meu coração que a comunidade Sal e Luz é parte na missão de Deus, na implantação, no levar o reino de Deus às pessoas. Aleluia. Só passar o seu cálicezinho pro lado. Glória a Deus. Vem cá, amor. A Jéssica quer falar para a gente encerrar, pessoal. Amém? Gente, eu não falo como eles, não se preocupem. Mas durante toda essa semana em que a gente conversava sobre o que a gente ia fazer hoje, em uma das minhas conversas com a Cleide novamente, eu percebi algo que eu não queria deixar de falar hoje antes que a gente encerrasse o culto. É que você não deixe de acreditar naquilo que o Senhor te diz, naquilo que o Senhor mostra que você é capaz de fazer. A gente olha muito para aquilo que a gente não é, a gente olha muito para o que a gente não tem, a gente olha muito para aquilo que a gente acha que não pode. E a gente não olha para aquilo que o Senhor diz que a gente pode, naquilo que Deus sabe que a gente é. Porque quando o Senhor nos vocaciona a algo, Ele não está como, às vezes quando eu chamo a Ludmilla para alguma coisa, eu quero crer que a Ludmilla vai fazer aquilo, e talvez ela faça, talvez não, talvez ela consiga, talvez não. Deus não é assim. Quando Ele chama a gente para algo, é porque Ele sabe que a gente pode. E eu quero que você saiba que, enquanto eu pensava nisso durante essa semana, eu quero que você olhe para mim e para o Hugo, né, como pastores dessa igreja, e que você saiba que se a gente acreditasse naquilo que a nossa história diz, se a gente acreditasse naquilo que as pessoas dizem, se a gente acreditasse naquilo que a gente mesmo, gente, como é difícil para uma mãe falar enquanto o seu filho chora. Você não está entendendo como isso é angustiante. É um misto de falar e não consigo me concentrar. Mas vamos lá. Que vocês olhem para a gente o tempo todo. A gente não está aqui como pastores para Cleide, o George, a Luana e o John. A gente não está aqui para representar grandes homens e mulheres de Deus, como você vê por aí, como pessoas super poderosas que nunca erram, nunca vão falhar. Pelo contrário, que vocês olhem para a gente como referencial de gente que não podia, mas que Deus usa, de gente que não deveria, mas que Deus levanta, de gente que diz, que um monte de gente diz e olha, isso aí é impossível, não tem condição não. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não olha aquilo que a gente é capaz pelo que está por fora, mas naquilo que é dentro. Então, se você está aqui hoje, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, não importa o que seus pais dizem, não importa o que a sua comunidade diz, não importa o que ninguém diz, o que importa é o que o Senhor vê. E Deus não escolhe ninguém porque é bom, pelo contrário, né? Deus escolhe porque é ruim mesmo. Ele veio para os piores, Ele andou com os piores e Ele fez do pior o melhor, do ruim o bom. Então, assim, que você saia daqui na certeza de algo. Porque eu sei que às vezes a gente olha para esses momentos em que a gente vê Deus levantando pessoas e muitos da gente olha e fala, poxa, né, queria tanto, né? Eu não consigo, eu não posso, mas Deus pode. Ninguém pode, o Senhor pode. Então, que você saia daqui na certeza. Toda vez que você olhar para os pastores da comunidade evangélica Sal e Luz, que você olhe e tenha essa certeza. Se eles podem, com certeza eu posso. Porque eles são os piores, né, gente? Então, saia daqui nessa certeza de que o Senhor quer usar vocês. E não nisso aqui,
mas como a gente fala o tempo todo na vida, amando, abraçando, beijando, dando carinho e amando o que ninguém quer. Que você sai daqui nessa certeza. A comunidade evangélica Sal e Luz não é uma comunidade evangélica de culto, é uma comunidade de vida, de relacionamento. E isso aí todo mundo pode. Beleza? Amém. Amém. Amém, gente. Muito bom estarmos juntos nesse momento. Sei que hoje excedeu um pouquinho por conta de tudo, mas que seu coração se sinta desafiado nessa noite. Você possa ir para a vida essa semana para levar esse reino que eu falei um pouquinho de perdão, de misericórdia, de amor, de amizade, de acolhimento. Deixa Deus usar você. Enquanto muita gente está atrás do microfone querendo esses cargos e esses títulos, Deus está contando com tantos pequeninos que Ele tem usado. Se olhar para os discípulos dele, Pedro, Tiago, João, eram pessoas incapazes, mas Deus quer usar. Deus quer usar. Amém, querido? Feche seus olhos, por favor. Pai, eu te agradeço nessa noite. Te agradeço por essa garotada aqui que está aqui com a gente hoje, nesse bairro. Te agradeço pelos nossos filhos aqui. Te agradeço por cada vida aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado por esse culto, esse momento especial. Obrigado por cada mano e mana que tem se comprometido conosco, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque só o Senhor pode fazer isso. Muito obrigado, Pai. Jesus, eu oro, Deus, é o que eu sinto em meu coração. Desperte, filhos e filhas. Desperte, desperte, Deus. Desperte mesmo, Senhor. Eu quero ser bombardeado, Deus, de pessoas vindo me procurar falando: eu quero ir, eu quero ajudar a fazer, eu pensei nisso, vamos fazer isso, vamos ir lá em tal lugar. Deus, que nosso tempo fique escasso, mas que a gente se manifeste, Deus, porque a criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus, Pai. Que essa igreja seja a resposta para o Coveira, Pai. Que seja a resposta para o Terra Nova, para a Nova Friburgo, para o Rio de Janeiro, para a nossa nação, Pai. Obrigado por essa noite. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e o provocamento do Espírito Santo seja com cada um, Pai. Nos deixe inquietos, Senhor. Nos deixe sem entender o que está acontecendo com a gente, mas nos faz ir. Nos faz ir, Deus. Nos faz ter coragem. Nos faz arriscar, Senhor. Nos faz ser o povo da fé. Nos faz ser aqueles que creem no impossível novamente, Pai. Eu oro, Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, querido? Você pode ficar de pé nesse lugar. Os tickets de alimento, galera, não deixe de pegar ali. Não vai embora sem dar um abraço no novo casal de pastores aqui, ó. George, a Cleide. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Vamos para a vida amanhã. Hora de terapia aqui. Não deixe de vir, pessoal. Faz esse esforço amanhã. Estou te pedindo isso. Não vai embora ainda. Calma aí. Tá bom? Deus abençoe. Dá um abraço a pelo menos 399 pessoas.